Exercícios do primeiro ano. Número 1. Read the statements below and pay special attention to the words in bold. Leia as declarações abaixo e preste uma atenção especial nas palavras em negrito. Número 1. Flávio Melo was born on February 15, 1950. Flávio Melo nasceu em 15 de fevereiro de 1950. Número 2. Tavares withdrew the course of sociology in the third year to be a full-time artist. Tavares retirou-se do curso de sociologia no terceiro ano para ser um artista em tempo integral. Número 3. In 1976, he published his album of drawings. Em 1976, ele publicou o seu álbum de desenhos. Número 4. Hermano José, who, at that time, already enjoyed a high reputation as an artist. Hermano José, que, naquele tempo, já tinha uma alta reputação como artista. Número 5. At this time, he studied painting in some of the most prestigious American universities. Nessa época, ele estudou pintura em algumas das mais prestigiadas universidades americanas. E número 6. I developed my love of photography at the age of 16. Eu desenvolvi o meu amor por fotografia aos 16 anos de idade. Então, pessoal, em todas essas frases, nós usamos preposições de tempo. Elas estão em negrito. Vamos ver como usá-las. We use the preposition of time on for complete dates or days of the week. We use in to talk about periods of time like a month or a year. And we use at to refer to a specific point in time. Então, pessoal, nós usamos a preposição on para datas completas e dias da semana. Nós usamos a preposição in para falar de períodos de tempo, como meses e anos. E nós usamos a preposição at para nos referirmos a um determinado ponto no tempo, um período específico. Sabendo disso, vamos ao exercício de número 2. Whose bill is it? Replace the letters with the preposition in, on, or at to complete these short biographies. Que biografia é essa? Troque as letras pelas preposições in, on ou at para completar as biografias curtas. Então vamos a número 1. Artist, painter, born in 1853. Usamos o in porque estamos falando de um ano. In Zundert, Netherlands. His famous works include Starry Nights, The Bedroom Rises, Sunflowers. At a young age. Então, usamos at neste caso porque estamos falando de um período específico. At a young age quer dizer quando ele era jovem. Então, é um período específico da vida dele. He was melancholy. He shared the name and birth date with his dead brother. He died on July 29, 1890. Neste caso, usamos o on porque estamos falando de uma data completa. Agora, vamos para a biografia de número 2. Artist, inventor, scientist,
born on April 15, 1452. Ou seja, a mesma coisa, como é uma data completa, usamos o on. In Vinci, Italy. At the age of 20, mais uma vez falando de um período específico da vida dele, quando ele tinha aproximadamente 20 anos. Por isso, usamos o at nesse caso. He was already recognized as a master artist. He died in 1519, ou seja, ele morreu em 1519. Como é um ano, nós usamos o in neste caso. In Amboise, Kingdom of France. His famous works were Mona Lisa, The Last Supper, The Vitruvian Man. Agora vamos para a biografia de número 3. Poet, journalist, born on October 31, 1902. Ou seja, ele nasceu em 31 de outubro de 1902. Como estamos falando de uma data completa, usaremos o on neste caso. Itabira, Brasil. Died on August 17, 1987. Mais uma vez uma data completa, por isso usamos o on. The first of his numerous collections of poetry, alguma poesia, written in 1930, ou seja, como é um ano, usamos o in neste caso. Demonstrates both his affinity with the modernist movement and his all-strong poetic personality. Deste modo, completamos o texto corretamente, usando as preposições in, on e at. Agora que já completamos as preposições, fica mais fácil entender o texto. Vamos responder a número 3. Write the correct combination of numbers letters to match each biography to the correct notable person. Então, escreva a combinação correta de letras e números para descobrir qual é a biografia correta de acordo com os números e letras. Nas letras, nós temos 3 artistas. Na letra A, Leonardo da Vinci. Na letra B, Vincent van Gogh. E na letra C, Carlos Drummond de Andrade. Sendo assim, pelo que já lemos no texto, a resposta correta ficaria A2, B1 e C3. Assim, ligamos a biografia com o artista correto. Número 4. Now, study these excerpts from the tests in semana 2. Agora, estude esses trechos dos textos da semana 2. Número 1. Flávio Melo was born in João Pessoa, Paraíba, Brasil. Flávio Melo nasceu em João Pessoa, Paraíba, Brasil. Número 2. He attended the course of painting at the art sector of Federal University of Paraíba. Ele participou do curso de pintura no setor de artes da Universidade Federal da Paraíba. Número 3. He studied painting in some of the most prestigious American universities, and also in Cannes. He also took the chance and exhibited his paintings in all these places. Ele estudou pintura em algumas das universidades mais prestigiadas da América. E também em Cannes. Ele também teve a chance de exibir as suas pinturas em todos estes lugares. Número 4. Raised in the beautiful Welsh countryside. Criado na bela zona rural de Gales. Número 5. I began studying photography at college.
eu comecei a estudar fotografia na faculdade. Número 6. I included more models in my works. Eu incluí mais modelos em meus trabalhos. Então, pessoal, notem que nessas frases nós usamos as mesmas preposições in, on e at, só que dessa vez elas foram usadas para falar de locais e não de tempo. Nesse caso, nós usamos o in para falar de um local em geral, enquanto usamos o at para nos referirmos a um local mais específico ou pontos de referência. Sendo assim, lembrem-se que as preposições in, on e at podem ser usadas para falar tanto de tempo específico quanto de um local específico. Agora, vamos ao exercício de número 5. Read the excerpts on the Modern Art Week and replace the numbers with a preposition in, on, or at, and the capital letters with the appropriated past simple form of the verbs in parentheses. Então, neste exercício, nós teremos que fazer duas coisas diferentes. Vamos trocar os números pelas preposições in, on e at, e as letras pelo passado do verbo que está entre parênteses. Para que o vídeo não fique muito grande, eu vou falar apenas as respostas, mas pause o vídeo e leia com atenção cada pedaço do texto para entender melhor o uso do passado e das preposições in, on e at. Vamos à primeira parte. Nós temos na número 1 a preposição at, na número 2 on, na letra A produced, na letra B participated e no número 3 a preposição in. Assim, completamos essa primeira parte do texto. Vamos para a segunda. Nesta segunda parte, nós temos na letra C included, na letra D returned, no número 4 in, no número 5 in, no número 6 in, no número 7 at e no número 8 in. Já na terceira parte, nós temos o número 9 in e a letra E. Did not remain, pois nesse está pedindo o verbo em sua forma negativa. Por isso, usamos o did not. Agora, na última parte, nós temos a letra F, believed, o número 10, in, a letra G, rejected, e o número 11, in. Desse modo, completamos todas as lacunas que faltavam no texto. Leia atentamente e, se for preciso, faça a tradução dos textos para que você entenda corretamente. Desse modo, encerramos os exercícios dessa semana. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. E se você gostou dessa aula, assista também os nossos outros vídeos. Um abraço, pessoal!